Então, novamente, né, para quem não estava aqui ainda presente, desejo uma boa tarde a todos e a todas. A gente agradece a presença em nome do PPG-ADR. Para quem não faz a disciplina, esse webinar faz parte de uma disciplina do programa, que se chama Seminários de Pesquisa em Agroecologia e Desenvolvimento Rural. E a gente hoje tem a honra de contar aqui com o professor Luiz Norder, que é professor docente do programa, e da UFSCar, que vai falar um pouco para a gente sobre desenvolvimento rural. Não preciso nem dizer que o professor é especialista nessa área, né, para quem já teve a oportunidade de ler aí o currículo do professor, e mesmo na apresentação a gente coloca isso, então nós temos muito que aprender hoje. Eu estou colocando no chat para vocês uma lista, um link, para vocês acessarem a lista de presença e assinar, porque nós precisamos que vocês acessem para a gente ter esse retorno, né, da quantidade de pessoas, e também se vocês quiserem um certificado desse webinar, a gente envia pelo e-mail lá da lista, tá? Então, eu já coloquei, daqui a pouquinho eu coloco de novo. E também gostaria de dizer que essas apresentações a gente deixa no canal do YouTube do PPG-ADR, que se chama Comunica PPG-ADR. Depois eu coloco o link aqui para vocês também, tá? Então, Luiz, muito obrigada novamente pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E fique à vontade. Bom, boa tarde, Anastácia. Boa tarde a todos e todas presentes nessa atividade. Uma satisfação poder participar. Eu queria parabenizar a professora Anastácia aí pelo formato que a disciplina vem adquirindo, né, recentemente, com o webinar e com a possibilidade de participação de pessoas de fora. Essa disciplina, eu lembro quando ela foi criada, né, a gente foi montando, né, e agora ela parece que entrando numa nova etapa aí, me parece muito bom, viu, Anastácia? Parabéns por essa inovação aí, também pela toda a sua dedicação aí à coordenação da pós, que a gente já trabalhou junto nisso bastante tempo, né, Anastácia? E é um trabalho, sim, pesado, né? E agora chega ao fim o meu também. Como chegou o seu, agora também estou no direito do meu fim. Nós estamos saindo, nós dois. Mas, enfim, parabéns aí, Anastácia, pelo empenho em prol do curso. Bom, pessoal, eu vou retomar, na verdade, aqui, né, eu acho que eu já tive contato com essa turma aqui na disciplina, numa disciplinas, né, e ali a gente chegou a discutir essa questão do desenvolvimento rural, e hoje eu vou retomar essa temática e tentar fazer mais algumas reflexões de natureza metodológica, né? Como lidar com essa temática. E é muito importante essa dedicação da gente ao conceito de desenvolvimento rural, porque a nossa pós é em agroecologia e desenvolvimento rural, né? Mas eu acho que a gente tem, assim, a gente não trabalha, na verdade, muito com desenvolvimento rural, né? É uma avaliação que a gente vai precisar também fazer na pós, porque existe uma discussão internacional sobre esse assunto, e, enfim, com muita pesquisa, e a gente percebe, assim, que a gente acaba não interagindo muito com essas contribuições que já existem, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui algumas imagens, né? Que retomar rapidamente aqui, para a gente fazer essa abordagem, e depois abrir para a gente dialogar, ver o que é possível fazer, só ocultar isso aqui. Pronto. Bom, antes de falar do desenvolvimento rural, falar rapidamente sobre desenvolvimento agrícola, né, que é uma abordagem setorial.
Então, a gente tem o setor primário, o setor secundário, tá? Processamento, industrialização, o setor terciário, setor de serviços, né? Então, a agricultura é um setor, né? E o desenvolvimento agrícola foi uma diretriz de desenvolvimento, de políticas públicas, de políticas de governo, até de política de Estado, na verdade, que foram muito implementadas, principalmente a partir dos anos 50 no Brasil, que é a chamada modernização agrícola, né? Que é a produção em grande escala, a produção de commodities. Então, a gente tem toda a agricultura como um setor que vai consumir produtos da indústria automobilística, né? Na mesma época houve uma tentativa assim de promover, e grande parte foi bem sucedida, de promover a criação de um parque de produção automotiva no país, né? Então, não só veículos, carros, mas também caminhões, tratores, né, implementos, e todas as indústrias coadjuvantes nesse processo, né, fornecedoras de insumos para essa indústria. Então, mais também a indústria química, né, muito consumo de produtos químicos, farmacêuticos, né, porque esse processo também afetou a produção animal, né, e caminhões, enfim. Esse desenvolvimento agrícola, então, ele era parte do desenvolvimento industrial, né. O outro ponto que eu também já cheguei a comentar com vocês é a própria palavra desenvolvimento, né. Ela é uma palavra que ela tem um prefixo que denota uma negação, né? É um não envolvimento, né? Então, essa palavra, de certa forma, ela está vinculada à teoria do desenvolvimento, né, nos anos 50, a ideia de que existiam fazendas tradicionais que tinham um tipo de relação de trabalho, que era o colonato, parcerias, e que não era nem capitalista, completamente capitalista, era considerado até com alguns traços pré-modernos, né? E a modernização, ela era tecnológica e social. E modernização, no sentido social, seria o assalariamento, né? Então, o surgimento de uma classe de trabalhadores assalariados, e muitas vezes eles não eram mais moradores das fazendas. Então, o assalariado vai para a pequena cidade, ele se desloca para o campo, então, para poder exercer a profissão. Mas a modernização, né, da agricultura, ou esse desenvolvimento, foi a ruptura também entre o local de trabalho e local de moradia para muitos e muitos dos trabalhadores rurais. Então, uma mudança na relação de remuneração, também uma relação, uma mudança na moradia, né, na forma onde as pessoas moravam. Então, essa noção de desenvolvimento, ela está vinculada a esse desentranhamento, essa desvinculação dessa população e dos próprios proprietários em relação a um mundo arcaico, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala em desenvolvimento, tem vários autores que falam em reenvolvimento, né? Porque na medida em que você tem um desenvolvimento nesse sentido, né, desse desvencilhar do trabalhador e do proprietário com um mundo arcaico, vamos dizer assim, você tem um reenvolvimento através do trabalho assalariado, através das tecnologias e tudo. Então, mas a palavra, então, vai passando por modificações, né? Então, é importante a gente pensar isso aí também, né? E a modernização e o desenvolvimento agrícola, essas políticas de desenvolvimento agrícola, eles têm uma certa relação com o espaço, né? Com a constituição do território, e é sobre justamente isso que eu queria falar para vocês, porque a noção de desenvolvimento rural, né, e eu vou retomar um exemplo aqui rapidamente, só para não ter que
aprofundar em outro contexto, a noção de desenvolvimento rural, ela representa uma passagem de um enfoque setorial, que é agrícola, para um setor, para uma avaliação que é territorial, né? O rural é um espaço, o rural é um lugar, né? E o agrícola é um setor. Então, é uma passagem de um enfoque setorial para um enfoque territorial, quando a gente fala em desenvolvimento rural hoje, né? Não só no Brasil, mas esse é praticamente um processo global de interpretação desses processos no campo, né? Então, esse enfoque aqui, eu vou dar como exemplo para vocês, aqui tem a região de São Paulo, São José dos Campos aqui, né, e aqui a Serra da Mantiqueira, né, parte da Serra da Mantiqueira. Então, essa aqui eu acho que é uma região de grande desenvolvimento rural, por vários aspectos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês nesse município aqui de Gonçalves, rapidamente algumas fotos, né, uma região de montanha, então ainda tem umas manchas de araucária ali, por conta da altitude, e esse aqui é a área do município, né, vamos chamar área urbana. A gente até fez uma discussão, vocês, quem estava presente vai lembrar, à medida que isso aqui é rural e urbano, né, então a gente tem uma abordagem normalmente dizendo que isso aqui é urbano e o restante é rural, né? E que a gente encontra quando a gente entra nesse espaço é uma imagem como essa daqui, mais ou menos, né? E se a gente avaliar esse outro espaço aqui, ó, que está à direita, na parte superior, né? Também o próprio IBGE tende a considerar isso aqui urbano por conta do arruamento. Então, o critério do que é urbano, que é rural, é bem fluido, né? Então, teria que rever também essa conceituação, o que é o rural, o que é o urbano, afinal, né? E a gente já fez essa discussão aqui, né? E mostrando, olha, é aqui, então onde que é rural e onde é urbano nisso daqui? A tendência tem sido considerar tudo rural, isso aqui é um município rural, né? Algumas regiões, assim, um pouco mais, com menor densidade, né? Aqui também, olha, a gente viu, então essa aqui já é o que a gente tende a achar que é o rural, né, o espaçado e tal. E a gente também chegou a analisar essa imagem aqui, uma estilização, né, do município, que tem, enfim, um elevado desenvolvimento rural, e eu vou explicar esse conceito a partir deste exemplo aqui, né, rapidamente, né, e a gente depois abre para discussão, mas essa, em grande parte, eu vou mostrar isso para vocês, nas ciências sociais, muito das pesquisas seguem essa dinâmica de você ter uma ideia, né, um conceito, uma teoria, uma abstração, né, que é, por exemplo, desenvolvimento rural, né, e esse caso ele exemplifica o que é o desenvolvimento rural. No caso aqui de Gonçalves, né, a gente tem, então, uma característica, uma paisagem tradicional, né, uma agricultura camponesa, sitiantes que vão, então, coexistir com novos frequentadores desse espaço, né, então a gente tem aí bastante esportes na natureza, várias modalidades, né, esse aqui acho que é rafting, não sei. Tem turista que vem com suas bicicletas, tem o pessoal da tirolesa, da escalada, pessoal da equitação, aí tem mais, né, tem outros aí, e
e essa paisagem, então, ela começa a ser transformada por esse conjunto de atores envolvidos nesses processos. Então, essa pluralidade de atores, né, pluralidade de funções que o meio rural passa a exercer, então não vai ser mais um meio rural apenas agrícola, e muitas vezes ele não é nem essencialmente agrícola, né. Então tem muita pousada, né, chalés, camping, tem um comércio todo, né, relacionado essa nova forma de ocupação, a questão aí dos alimentos de qualidade, né, que, enfim, é uma outra discussão, a gente pode até levar isso em consideração. Vários novos estabelecimentos voltados para a recreação, para o lazer, né, então tem, enfim, bares com música ao vivo, mesmo bares mais antigos, eles começam a passar por uma renovação, pelo menos no público que o frequenta, criação de outros espaços, assim, rústicos também, né, referindo-se aí a uma arquitetura mais tradicional. E essa daqui, uma foto da feira de orgânicos, que é uma feira de orgânicos que atende em grande parte aos turistas da região e que serve, inclusive, como ponto turístico, né? É um local assim que os turistas gostam de ir, né? Tem também um artesanato, o pessoal vende roupa, enfim, vários outros produtos nessa feira. Então, aí tem um grupo aí dos orgânicos da Mantiqueira, né? Até eu fiz uma pesquisa sobre isso daí, e saiu um artigo recente da Nádia e a Giovana, que foi orientadora da dissertação comigo aí da Nádia, e foi justamente sobre os neo-rurais, né? Então, é outro conceito novo que surge aí desse processo de desenvolvimento rural, que esse público que vai fazer orgânico, esse público que vai, muitas vezes, realizar esses estabelecimentos, né? Ou que vai produzir esses alimentos, muitas vezes são pessoas que deixaram a vida na cidade para viver nesse município rural, seja naquela parte urbana ou considerando o rural inteiro, o município rural, né? Eu mencionei o livro do José L. da Veiga, Cidades Imaginárias, é o nome do livro, que analisa justamente essa questão da superestimativa realizada no Brasil desde a Era Vargas, por um viés industrialista, anti-agrário, que passou a mudar o critério de classificação de população rural urbana, e a gente acaba colocando muitas dessas pessoas que moram nesse tipo de município como populações urbanas, e na verdade, se mudar o critério de classificação, a gente vai ter uma população rural maior no país, né? Então, esse é uma discussão também que vem sendo feita, né? Sobre quais critérios o IBGE utiliza. Então, nós temos novos atores, os neo-rurais, né? Novas redes aqui na Orgânicos da Mantiqueira são agricultores tradicionais, né, camponeses da região, e em articulação na mesma organização, aí, que é o caso do Orgânico da Mantiqueira, com os neo-rurais, e são pessoas, às vezes, de alta escolaridade, que vêm de São Paulo, do Rio de Janeiro, que preferem passar um tempo da vida, pelo menos, nesse ambiente aí. Então, aqui é o inverno orgânico, né? Temos aí esse evento, né? O inverno orgânico, os estabelecimentos, então, hotéis, pousadas, restaurantes, bares, durante esse período, todos eles consomem os alimentos orgânicos, preferencialmente da região, né, e acaba sendo um outro atrativo turístico, né,
porque então você vai compondo aí uma paisagem, você vai compondo um território, né? Então aí se a gente voltar aqui nessa imagem, né, que é estilizada, a gente vai então ter aí uma boa noção, assim, desse debate sobre o desenvolvimento rural, né? Então a gente tem o turista, tem um setor de hotelaria, tem um setor de gastronomia, tem festas, tem os estabelecimentos tradicionais, tem agricultor, tem a feira, enfim, né? Os agentes que trabalham com esse turismo, os professores de educação física que vão fazer, enfim, atividades aí com esportes da natureza. Então, acaba virando um espaço com muito dinamismo, né, social, econômico, político. A questão ambiental, evidentemente, é colocada o tempo todo. Então, esse aí é o que se tem concebido em muitos e muitos lugares, não só no Brasil, sobre o rural no século XXI, para onde está indo o rural, né? Então, em certa medida, a gente tem uma paisagem, né, que combina desenvolvimento agrícola em algumas regiões, então tem regiões de enorme desenvolvimento agrícola, mas com baixíssimo desenvolvimento rural. Inclusive regiões com grande desenvolvimento agrícola, mas um IDH muito baixo, né? Então, nessas regiões onde o rural é mais forte, acaba o próprio IDH aumenta, enfim, vários indicadores, é toda uma economia a ser feita, né, sobre essas duas. E uma característica que é interessante, né, do desenvolvimento rural é que nós estamos falando aqui de um espaço público, né? Um espaço público que você tem aí ruas, você tem praças, você tem estabelecimentos comerciais, feiras, né, hotéis, pousadas, mesmo esses daí que são, vamos dizer, privados, mas eles são abertos ao público, né? Então, o rural, né, como categoria espacial, ele é um espaço público, né? Isso que é uma coisa interessante, né? Porque se a gente pegar uma grande propriedade, né, a gente está falando, então, de um espaço que é público, para você entrar numa fazenda muito grande, por exemplo, uma produção de soja, né? Você tem uma tranca lá, é uma propriedade, não pode entrar, né? Então, tem essa característica também, né? De ser tem todo esse dinamismo aí que é, de certa forma, parecido com o que acontece com a cidade, né? Então, se a gente pegar uma coisa interessante, né, só sobre esse aspecto, se a gente pegar a lei das Sesmarias, a Sesmarias tinha várias cláusulas, né? Sesmarias não era uma propriedade, né, era uma concessão de uso, e essa concessão de uso, ela estava condicionada ao cumprimento de diversas cláusulas de pagar os impostos, de ser produtiva, né, de se limitar às léguas que estavam previstas, que nem era tão assim grande quanto as propriedades que surgiram depois com a lei de terra, né, que é depois das Sesmarias. E tinha uma outra cláusula nas Sesmarias que eram cláusulas relacionadas à constituição de um espaço público. Então, quando se tinha umas Sesmarias e começava a surgir um vilarejo, tal, tinha que ter as estradas. Então, as Sesmarias, ela tinha, sim, essa preocupação, né, a legislação que era de fomentar a criação do espaço público. Depois, quando vem a propriedade privada, no século XIX, até 1934 foi absoluta, né, não dá nem para desapropriar, ela já fecha, né, então ela acaba perdendo essa característica de espaço público. Então, numa região onde a gente tem muita concentração fundiária e grandes empreendimentos relacionados a essa perspectiva do desenvolvimento agrícola,
a tendência é o suprimento de um espaço público, né, de bairros, distritos, enfim, né, acaba sendo bastante reduzido esse espaço público, né, e com várias consequências aí. Então, por isso que não necessariamente o desenvolvimento rural o desenvolvimento agrícola leva a um desenvolvimento rural, né. Mas a gente pensar nessa perspectiva, a gente vai ter, então, determinadas regiões, assim, que são dominadas pelo desenvolvimento agrícola, né, e com baixa diversidade, enfim, geralmente com baixa diversidade, vinculadas a um município, né, então já muda totalmente a dinâmica de ocupação do território. O desenvolvimento agrícola é basicamente monofuncional, o espaço de produção muitas vezes tende a ser o monofuncional, com maior concentração de riquezas também, de renda e tal. E nessas áreas de desenvolvimento agrícola acentuado, né, essas áreas contrastam com esse tipo de ocupação aí, que é dessas novas modalidades aí, esses novos processos de ocupação do território, né? E eu acho que a gente consegue identificar isso até cartograficamente, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, porque se a gente pegar a Serra da Mantiqueira como um todo, sabe, isso aí é um município, né? Mas se a gente pegar outros municípios da Serra da Mantiqueira, se a gente pegar, por exemplo, mais próximo de Arara, ali no início, ali no pé ali da Mantiqueira, Serra Negra, né? Nossa, o solo é totalmente fragmentado, ele tem muita atividade acontecendo ali, turismo, um dinamismo muito grande, mas passando por outros municípios, indo até Petrópolis, e depois atravessando o vale, se pegar também a Serra da Cunha, né, do outro lado ali, por exemplo, né, que também é um cenário parecido com esse, depois o litoral, enfim, a gente tem áreas que tem regiões que têm uma ocupação que é muito distinta da ocupação do agronegócio em grande escala. Então, a gente tem dois processos, né, que são simultâneos, né, e muitas vezes conflituosos, né, o desenvolvimento agrícola e o desenvolvimento rural. Bom. Tentar aqui. Então, esse ambiente aí, o desenvolvimento rural é um pouco isso daí, poder ter mais fotos, né? Ele é também, o desenvolvimento rural também é agrícola, né? Então, a agricultura ainda permanece, mas um outro tipo de agricultura, e é interessante que, em geral, esses processos de desenvolvimento rural acontecem em regiões montanhosas, né, que foram preteridas no processo de desenvolvimento agrícola, mas que, por outro lado, né, são as que mais atraem os turistas, tem bastante cachoeira, uma paisagem bonita, etc. Também preservação ambiental maior, preservação da estrutura camponesa, né, e quando a gente tem uma estrutura camponesa de ocupação desse território, o espaço público ele é mais amplo, então permite que outras atividades venham se acoplar a essa tradição, né? Que esse processo é recente, isso daí, vamos dizer, processos de 40, 50 anos para cá, né? Bom, do ponto de vista da pesquisa, vou trazer mais, então, alguns elementos para vocês aí, né? Dois conceitos que são indispensáveis, né? O de multifuncionalidade, né? Então, cada propriedade passa a ter mais de uma função, né?
às vezes tem a agricultura, e a agricultura pode estar combinada com um pequeno estabelecimento de comércio, ou com uma borracharia, ou com, enfim, um serviço de carpintaria, né? E até aquelas reflexões sobre o camponês. O camponês não é só um agricultor, né? O camponês, né, a própria palavra, é um habitante do campo, né? Então, a definição de camponês não é setorial. A definição de camponês, ela é territorial, é alguém que mora naquele lugar, né? E essa é uma outra, falei do espaço público, né? Mas é um espaço habitado, né? Esse que é uma característica do rural, um espaço habitado. Tem lugar, pessoas que moram nesses espaços. E quando as pessoas moram num determinado lugar, né? Isso é outro aspecto importante. É necessário ter escola, transporte coletivo, saúde, né? Geralmente tem um comércio para atender as necessidades mais imediatas de consumo da população dessa região, e praças, enfim, você tem toda uma necessidade de uma infraestrutura muito mais elaborada para atender as necessidades, né, dessa população. Então, o conceito de multifuncionalidade, ele é importante por isso. Então, a região passa a ser multifuncional, né? Então, é uma região que se dedica à agricultura, mas também ao turismo, ao lazer, recreação, produção de alimentos de qualidade. E nas propriedades acontece isso também, né? As propriedades não são monofuncionais, né? Elas acabam combinando atividades agrícolas com não agrícolas, com prestação de serviços, e aí tanto para atender esses turistas que vêm, mas como para atender também os outros moradores que têm também essa demanda, né? E o conceito de pluriatividade, aí no caso é mais voltado para análise da composição das famílias. Então as famílias deixam de ser famílias exclusivamente agrícolas, né? Então aquela ideia de uma família camponesa como uma família de agricultores, isso daí tem se transformado em algo cada vez mais raro, né? Então, a família passa a ter uma pessoa que trabalha com agricultura, outra que trabalha com outra coisa, e nem mexe com isso, e algumas que trabalham um período do dia ou do ano com agricultura, mas fazem outras coisas, que pode ser um motorista, pode ser um agente de saúde, comércio, prestação de serviços, professores, enfim, né, cientistas, e vão fazer outras atividades. Então, a gente não tem, assim, mais as famílias rurais como famílias agrícolas, tá? E aí tem, enfim, questões de geração, né, dos jovens, como que é a sucessão nesse processo. E, assim, se a gente for pensar por onde a gente pode caminhar para analisar esse processo, pesquisar isso, né, a gente poderia fazer uma análise estatística disso, né, e tem dados do IBGE, da PNAD, né, tem PNAD contínua, censos, né, e dentro dos dados do IBGE existem planilhas, por exemplo, que eles sabem onde tem, por exemplo, estabelecimentos de comércio, onde tem igreja, e a gente não... E é possível colocar isso até no mapa, que eles têm até, mas esses dados ainda não foram suficientemente aproveitados, né? Então, onde tem residência, então, se você pegar o número de residências, né, a gente consegue identificar, assim, diferenças, né, de densidade, né? Então, é evidente que o número de residências nessas áreas de desenvolvimento rural é muito maior do que aquelas do desenvolvimento agrícola, como eu disse para vocês, tende realmente a aniquilar o rural, né? Bom, e nessa abordagem mais quantitativa, tem até o índice de desenvolvimento rural, né? A gente poderia pegar esses dados,
tentar extrair mais dados de IBGE para fazer isso, e, enfim, mas existem alguns autores que já se dedicaram a elaborar um índice de desenvolvimento rural, aplicar isso em uma região, um município, né? É interessante essa abordagem mais estatística, quantitativa. Algo também que a gente poderia pensar, a expressão cartográfica disso, né? Então, se a gente pegar o Vale do Ribeira, para mencionar o estado de São Paulo, né? A gente tem uma certa ocupação camponesa muito importante naquela região, né? Uma que eu acho que era interessante de fazer é o Pontal do Paranapanema, né? Se vocês tiverem depois curiosidade de pegar o Pontal do Paranapanema, vocês vão reparar que você consegue, pelas imagens satélite, perceber claramente onde é assentamento e onde é fazenda, né? Então, ali existe uma combinação do agrícola monofuncional com os assentamentos, né? Que ficam, é uma espécie de um mosaico. Você vê os mosaicos, assim, dos assentamentos, enfim, junto ali com as propriedades as fazendas que continuaram, né, concentradas. Mas é possível também pensar, tanto regionalmente, quanto abrangência nacional, municipal, ou algum trecho de uma bacia hidrográfica, de tentar fazer expressão cartográfica desse processo, né. E o que eu queria comentar com vocês, que já é o que eu consigo fazer, né, que é a abordagem etnográfica, né. E, em geral, né, não só para desenvolvimento rural, a gente tem esses estudos de caso, né. E é interessante porque a gente tem muitos e muitos estudos de caso nas ciências sociais, né? A grande maioria das pesquisas são estudos de caso, né? E isso daí, se a gente não compreende bem como funciona isso, acaba enfraquecendo a pesquisa. Então, é interessante pensar que a teoria, né? Tem gente que considera que a teoria é uma abstração, né? Mas, na verdade, a teoria é a articulação entre argumentos, né, considerações de natureza conceitual, que são articuladas com considerações de natureza factual, né, que é o conceitual e o empírico, né. Isso eu coloquei até a estratégia, porque essa é a origem da palavra teoria. A palavra teoria vem dos teoros, né, que os gregos tinham como uma das funções exercidas no exército, né. Então, o teoros, ele era o responsável pela definição de uma estratégia, e os teoros, não só um, mandavam-se vários teoros avaliar o território do inimigo para poder traçar uma estratégia para a guerra. E essa estratégia, ela levava em conta aspectos conceituais e fatuais, né? Então, no filme 300, quem quiser conhecer a figura do Teoros, tem lá o Corcunda lá do Teoros, ele é uma boa expressão cinematográfica dessa articulação aí, né, entre o conceitual e o factual, que é a teoria, né. Então, esses estudos de caso, eles têm que ter essa discussão conceitual, vamos dizer assim, mas a gente precisa que os conceitos tenham exemplos, né. É muito comum que, quando a gente fala alguma coisa, é bem natural que, quase que muitas vezes, assim, uma das primeiras perguntas que chegam é um exemplo, né? Cita um exemplo disso, né? Então, esse exemplo, essa ilustração que os fatos, eles... E às vezes a gente não precisa que os fatos sejam, assim, muito detalhados, né? A gente talvez não precise
descrições muito detalhadas. São descrições que, mas na medida para bem ilustrar um conceito, né? Essa que é que quem quiser aprofundar, esse livro aqui é muito bom, ele tem alguns trechos deles, parece que estão disponíveis em PDF. Mas a biblioteca da UFSCar tem, da Unicamp tem também, da USP. Então esse é um bom, que faz que é justamente sobre isso, né? O Arisa Case, né? Que é um estudo de caso, né? E discute os fundamentos dessa pesquisa social. É muito bom esse material. No caso de uma análise etnográfica, sociológica, sobre o desenvolvimento rural, então a gente vai aí se encontrar com uma pluralidade de temas, né? Então tem toda a parte de economia, né? De organização dos atores, da organização política desses atores, né? Na esfera municipal, na esfera dos conselhos, né? Que vamos dizer, é um aspecto, né? Outro, assim, que a gente poderia pautar como importante, né, a questão da sociabilidade nesses espaços, qual que é o cotidiano, né, tem toda uma sociologia do cotidiano, reflexões sobre vida cotidiana, né, ou bem viver. Mas aí já mistura, aí a gente já começa a combinar desenvolvimento rural com a sociologia dos atores, por exemplo, ou então economia, né? Toda a economia solidária, enfim. E também a discussão da sociologia sobre sociabilidade, cotidiano, e essa noção que é de movimentos sociais, né, de bem viver, por exemplo, né, que trabalha muito com essa noção de bem viver, vários movimentos ultimamente têm falado disso daí. A gente pode, nesse desenvolvimento rural, pensar as relações de gênero, as relações raciais, as relações intergeracionais, né? O que é a criança nesse espaço, o que é a educação, ou o jovem, a sucessão, né? Quais questões relacionadas à família, ou os idosos nesses espaços, né? Mas aí vocês vão percebendo que se a gente for pesquisar isso, aí começa a surgir um problema, esse trabalho vai ficar muito extenso, né? Porque você tem que discutir o conceito de organização, de cotidiano, e aí você tem que descrever toda a questão de gênero, então, se a gente for pensar assim, isso vai tendendo ao infinito, né? Mas tem mais coisas aí, né? Muito interessante, muito importante, as festas, principalmente para relacionar com o segundo item ali, né, sociabilidade e tal. Tem questões cerimoniais, que não só religiosas, né, e eventos de vários tipos, que tem importância econômica também, tem importância na vida das pessoas, porque essas festas, cerimônias, né, elas compõem aí aquilo que faz com que a vida das pessoas fique melhor e com isso desenvolve a região, né? Então, também tem essa importância. Algo também que a gente percebe, assim, mas muitas vezes não vinculado com a discussão de desenvolvimento rural, que é a arte, a cultura, a culinária, né? Culinárias típicas, às vezes, né? Comidas típicas. Patrimônio histórico arquitetônico, né, que infelizmente no Brasil ele é tão mal aproveitado, né, mas tem todo esse patrimônio histórico arquitetônico, a preservação disso, o reuso desses espaços, né. Diria que também a questão da qualidade do espaço público, aí a qualidade das praças, a qualidade do calçamento, segurança, iluminação, sinalização, enfim, um espaço público de qualidade, né? Até
A gente percebe que, por exemplo, a gente fala muito em arborização urbana, né, e não fala em arborização rural, como se não fosse um problema, mas né, também é um problema. A outra item aí, alimentos de qualidade elevada, né, a gente vive num sistema agroalimentar que predomina a baixa qualidade, né, então a gente também nesses espaços de desenvolvimento rural aí mais recentes, a gente tem esses alimentos de maior qualidade e também processos de produção ecológica na agricultura, e é evidente que esse ambiente todo que vem sendo criado em algumas regiões favorece o desenvolvimento da ecologização da agricultura, mas isso aí, como eu disse para vocês, é um caso, assim, como eu mostrei, é uma das que apontam, assim, para umas características mais exacerbadas, né, vamos dizer, esse daí é um município de altíssimo IDR, e de IDH também. Mas se a gente pegar, além desse exemplo, tem várias outras regiões, e eu diria que quase todo município médio grande tem uma região, pelo menos, assim, onde a gente observa um fenômeno que é associado a esse desenvolvimento rural, que é o rush das 18 horas no domingo, né? Então, tem algumas regiões que chega domingo à tarde, o pessoal está voltando para a cidade, então você percebe, eu lembro de Águas de São Pedro para Piracicaba se informava esse rush, em Campinas, lá, Souza, Joaquim Egídio forma esse rush, em vários outros municípios já tem notícias assim que acontece muito isso daí, né? Sorocaba também tem uma região onde acontece isso. Então acaba sendo que com o próprio processo de desenvolvimento urbano, uma região rural, pelo menos, acaba sendo sendo ocupada por esse processo, né, de forte presença de população urbana, ou de alguma forma ou de outra vai estar presente. Quando não é esse bate e volta, é como o caso de Gonçalves, mas assim, são regiões que têm uma dinâmica com o processo de desenvolvimento urbano. Então, esse desenvolvimento rural acaba sendo parte do desenvolvimento urbano. Então, tem essa vinculação. Mas o que é interessante também a gente pensar aí é que nos coloca aqui uma questão metodológica, que é o que realmente a gente escolhe para fazer essa análise desse espaço, né? E sabendo que a gente analisa alguns elementos e outros não vão estar presentes. Mas a gente tem também uma outra situação que acontece esse desenvolvimento rural em regiões que são com baixo desenvolvimento urbano, vamos dizer assim. Não existe essa grande cidade, como é o caso aí de Gonçalves, a grandes metrópoles da região que exportam pessoas ali, que ficam mais ou menos na órbita desses grandes centros. Mesmo assim, a questão do desenvolvimento rural, ela é extremamente presente, porque aparece isso daí também. Você tem uma organização, você também é multifuncional. Se pegar comunidades camponesas ribeirinhas, né, na Amazônia, ou sertanejo no Nordeste. A gente tem aí regiões com baixa urbanização e muita atividade, muita organização camponesa, mas aí todas as questões aparecem. Por quê? Aparecem porque é um espaço habitado, né? Ele é rural, ele tem as famílias, vai ter escola, vai ter posto de saúde, aí entram todas as questões aí de sociabilidade, cotidiano, as festas, os eventos, a arte, a cultura, e a pauta acaba sendo mais ou menos a mesma, embora se possa dizer que nessas regiões com menor desenvolvimento urbano,
A multifuncionalidade, que é uma das características desse processo, pode ser menor, pode ser que ali as pessoas sejam mais agrícolas, mas também pode ser que nessas regiões tenha muito mais importância programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que proporcionalmente vai ser muito mais importante pelo número de pessoas e pelo aporte que chega do que em outras regiões que tem uma outra dinâmica. Mas, de qualquer forma, nos colocaria aí sempre esse impasse do que a gente descreve, o que a gente escolhe para descrever e o que a gente atribui características de, vamos dizer, do menos relevante, né? Qual que é o nosso critério de relevância? Como que a gente escolhe o que analisar e o que não descrever? Um outro aspecto também que eu queria salientar aqui, né, desenvolvimento rural, também está muito articulado com esse conceito de novas ruralidades, né? Novos conflitos, novas contradições, tá? Porque tem conflitos aí, tem novas formas de exploração da mão de obra, nessas regiões, geralmente a população mais tradicional reclama muito e há conflitos, né, com esses turistas que são pessoas de fora, que exercem muitas vezes uma concentração das atividades, então também tem conflitos e contradições, não é um mundo, vamos dizer, paradisíaco, que o turista muitas vezes pode imaginar que ele está inserido, né? Novas interações sociais, novas identidades, né? Novos mercados, enfim, é um processo em transformação relativamente recente, né? Que precisa ser melhor conhecido. Então, basicamente isso daí, pessoal, tem meu e-mail aí, estou à disposição de depois, se vocês quiserem entrar em contato, tá bom? Então, professora Anastácia, só para você. Então, agradecendo aqui o Luiz, né, pela palestra, e a gente pode agora também abrir para as perguntas, para troca de conhecimento aqui, às vezes alguém quer complementar alguma coisa, então fiquem à vontade, tá? Também vou lembrar novamente, quem não acessou o link aí para a lista de presença, eu peço fazer um favor que acesse, para nós é importante, e também para vocês que desejem receber certificado, é por meio desse, ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma contribuição, fica à vontade. Boa tarde, professor Norder, tudo jóia? Aqui é o Vitor, tudo bem? Boa tarde, Vitor. Tudo bom? Tudo. Professor, tudo jóia. Professor, sobre as tecnologias que agora são implementadas, né, no ambiente rural, isso tirando as tecnologias mecanicistas, maquinário, como você disse, mas as tecnologias de plantio, substituições de insumos, você acha que a universidade tem um papel importante, né, na comunicação entre esses conhecimentos da universidade e os rurais, né? E eu gostei muito que você comentou sobre os neo-rurais. Então, são duas perguntas. Essas tecnologias de modos de plantio, né, como o nosso curso oferece, por exemplo, como isso é aceito nas comunidades agrícolas menores, né, não nos grandes latifúndios, mas nas menores. E sobre os neo-rurais, eu estava lendo um artigo, uma informação que até 2050 a gente vai ter um aumento de 15%, até 2050, então vai para 66% da população vai se encontrar no ambiente urbano, né? E essa questão dos neo-rurais, que são, na teoria, pessoas que cresceram no ambiente urbano e estão voltando para o ambiente rural. Você acha que essa estatística, essa previsão de mudança ainda de mais pessoas para o ambiente urbano, você acha que se perdura ou está acontecendo ao contrário, né? Muitas pessoas estão voltando para o campo, não só jovens, né, mas também aposentados que já fizeram a sua vida na cidade grande.
e agora estão voltando também, talvez buscando um sonho de ter uma propriedade, de produzir alguma coisa, de estar mais afastado do ambiente urbano. O que você acha, professor? Olha, a questão das tecnologias que você menciona, a gente, da universidade, primeiro a gente tem que reconhecer que nós somos poucos, né? Nós somos, se a gente pegar, assim, quantidade de professores universitários por habitante é baixo, as vagas que a gente oferece para a graduação são baixas, os vestibulares são super seletivos e da universidade pública, né? E, enfim, a gente não consegue ter ainda essa abrangência que a universidade precisa ter na sociedade, né? A gente ainda precisa ter um grande avanço nesse sentido, né? E a questão das tecnologias, né? Ela, no caso da agricultura camponesa, as tecnologias, elas são indispensáveis que elas sejam construídas de uma forma participativa, né? Então, a gente tem pelo menos dois grandes modelos, que é um modelo muito mais centralizado de comércio, que é a produção e entrega de tecnologia. O camponês entra como um consumidor dessas tecnologias, né? E eles já têm muitas estratégias e já estão bem desconfiados desses processos, né? Mas a universidade tem realmente essa função, não só agora, né? Há muitos anos, já décadas, já que essa função de construir tecnologia junto, né? Com a população e com os camponeses, porque precisam ser tecnologias adaptadas, são tecnologias que muitas vezes em contextos sociais, culturais e ambientais específicos, né? Então tem que ter essa abordagem dialógica necessariamente, né? Mas isso é difícil de fazer, isso daí demanda muita gente, né? E, enfim, a gente pode até apontar para vários limites da universidade nesse processo, mas vejo como uma questão institucional, sabe? Quantas pessoas, quantos alunos nossos não gostariam de fazer isso e não tem condição, porque a gente não tem recurso, não tem bolsa, não tem, enfim, estrutura para fazer isso, né? Quantas pessoas do mestrado também não gostariam de ter essa oportunidade de desenvolver essas tecnologias. Então, é uma pena que esse potencial da universidade, né, tão pouco explorado, né? Agora, avaliar até que ponto a gente conseguiu avançar. Tem bons exemplos, né? Tem bons exemplos de contribuição da universidade, aí a gente poderia fazer depois aí um levantamento, né, talvez com o pessoal mais da tecnologia para falar sobre isso, né. E com relação a os neo-rurais, né, os neo-rurais, eles é uma característica, né, porque eu acho que tem tanto assim como existe uma ocupação dual do meio do espaço hoje, né, pela agricultura mais em grande escala, e uma outra forma de ocupação mais multifuncional e camponesa e multifuncional, né, a questão também das migrações vai depender disso daí, né. Então, o que a gente percebe é que essas regiões, né, rurais, elas passam a ser um atrativo para muitos jovens que não são de origem rural, né? Então, tem muitos jovens hoje que vão para esses lugares, mas é interessante que muitas vezes vão para essas regiões de desenvolvimento rural próximas a uma região de grande desenvolvimento urbano. Então, já vi isso e tenho informações sobre
pessoas que moram 30, 40 quilômetros de uma cidade grande, né? E vão e voltam, mas hoje tem, enfim, comunicações, tem internet, tem telefonia, tem estrada, enfim, né? E então acaba facilitando também essa facilidade de deslocamento, né? Transporte coletivo ou transporte individual, né? Então, é um rural, alguns chamam até de urbano, né? Que é um espaço que ele é rural, mas ele é urbano também, né? E a questão aí sobre o cálculo do DR tem sim várias pesquisas sobre isso, né? E são indicadores, né? Que é um índice, é um indicador, é um número, um traço, um número em cima, um traço, outro número embaixo, isso aí vira um percentual, vira um número, né? Quando a gente fala de índice, é isso daí, né? E são essas variáveis, né? Que são construídas variáveis em função desses, geralmente nesses índices são algumas variáveis que compõem um indicador, né? E aí outros indicadores agrupados, chega num número, assim, que é a coroa do processo, né? Mas é levado em conta a densidade de moradias, a quantidade de trabalhadores agrícolas e não agrícolas, a quantidade, dispersão de empreendimentos não agrícolas, a presença do turismo, a presença de visitantes, a presença de, enfim, de escolas. E a gente, quando pensa muito o espaço rural, muitas vezes a gente não pensa na escola, numa praça, num lugar assim, com os equipamentos lá para ginástica do idoso, ou com parques para as crianças poderem desenvolver suas habilidades motoras e interações sociais. A gente não pensa em um meio rural como um lugar que tenha uma pista de skate, enfim, o rural acaba sendo assim, né, caracterizados muitas vezes por ausências, né, e isso é uma coisa que o jovem hoje em dia refuta muito e percebe, né, que a precariedade do rural assim, a desigualdade que existe entre o rural e o urbano, principalmente nessas regiões aí onde estão os camponeses, é muito grande. Então o jovem ali, de certa forma, busca, né, uma igualdade, às vezes, fora do ambiente rural, porque esse ambiente não está suficientemente oferecendo oportunidades, né? Então, na medida em que a gente tem esse outro desenvolvimento rural, nessa perspectiva que eu mostrei para você, exemplificando aí com o Gonçalves, né, que você tem um espaço rural com esporte, com lazer, com turista, com gente, com educação, com feira. Então você cria um ambiente que, evidentemente, que atrai muito mais o jovem, não aqueles só que estão lá e que permanecem, que preferem ficar, mas também a população da cidade, que começa a ver esses lugares como atrativos e provavelmente, né, com o passar dos anos, é capaz desse processo se acentuar. Eu acho que há essa possibilidade, sim, né? E, então, não sei se eu respondi sua pergunta aí, Vitor, não sei se tem mais alguém. Sim, professor, respondeu sim, obrigado. Tem uma pergunta aqui Desculpa, pode falar, Vitor. Imagina, se eu estou falando que eu concordo com o professor também, que eu acho que pode ser, pelo menos no Brasil, parece ser uma tendência, né, do próprio curso, né, de agroecologia. Espero que depois desse governo aumente a quantidade de curso, propostas, e a gente consiga fazer essa ligação mais intensa, né, com conhecimento. A gente já faz, né, mas se tornar de forma mais intensa mesmo, né, para que torne essa sociedade rural mais, com conhecimento técnico melhor, né, vamos dizer assim. E é um trabalho de formiguinha, né? E claro, né, as políticas públicas estão completamente envolvidas nisso também, né? Se não há um incentivo de políticas públicas,
abertura de mais cursos, pós-graduação na área da agroecologia, favorecimento de crédito, várias outras, né? Se não acompanhar junto, não adianta ter só o acesso à universidade ao conhecimento se não tiver as políticas públicas, professor. Habitação também. Habitação, exato. Não só na parte agrícola, né? Mas na parte do desenvolvimento rural, como você está falando mesmo. Perfeito, professor, é isso. Desculpa, Natácia, pode falar. Imagina, Vitor, eu agradeço. O Luiz, tem uma pergunta aqui no chat da Mariane. Ela está perguntando que ela gostaria de saber se você sabe como faz o cálculo do IDR. Então, é isso que eu acabei já respondendo aí, Anastácia. Leva em conta essa diversidade de empreendimentos, densidade, presença de escolas, enfim. Mas, basicamente, sobre essa questão da multifuncionalidade, né? Quanto mais multifuncional, maior é esse processo, né? E a outra coisa que eu gostaria antes de que eu esqueça aqui, que eu acho que um tema que é importante também, né, é a relação entre os processos de transição agroecológica e a multifuncionalidade, né? Então, se a gente pegar várias iniciativas de agroecologia, elas não são apenas agrícolas, né? Então, tem vários exemplos, assim, de oferta de cursos, né? Então, às vezes tem o SAF, então tem os cursos, tem vivência, tem casos de hospedagem, às vezes é uma produção agroecológica, mas também é uma panificação ou uma produção de um doce ou uma atividade relacionada a lazer. Então, a agroecologia também ela é multifuncional e a gente não tem muito ainda pesquisa sobre isso, mas as pessoas que promovem a transição alimentar agroecológica, muitas vezes elas não são monofuncionais, elas também exercem atividades não agrícolas, a família ou a pessoa. Então, a pluriatividade é um componente da transição agroecológica e a multifuncionalidade também, que é a combinação de atividades agrícolas, no caso agroecológicas, né, orgânicas, tal, com outras atividades não agrícolas, né? Então, esse acaba sendo uma característica dessas regiões, dessas propriedades, dessas famílias, né? Famílias na transição agroecológica pluriativas em estabelecimentos multifuncionais. E aí também uma outra coisa que eu acredito que é interessante avaliar, que é justamente nessas regiões onde a gente tem o desenvolvimento rural mais vigoroso, é onde a transição agroecológica também tende a ser ter maior alcance, né? Acho que a Flor Magali tinha levantado a mão, Anastácia. Isso, a Flor. A próxima era a Flor. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, Magali? Muito bom ter sua presença aí. A Magali, ela foi estudante da nossa pós, né, em agroecologia. Tive grande satisfação de ter sido orientador. E já fazia tempo que eu não tinha notícia sua, Magali, agora estamos encontrando aqui. Novamente. Eu acho muito interessante esta questão do desenvolvimento agrícola e o desenvolvimento rural, né? É totalmente diferente. Então, eu penso se existe também alguma relação sobre o êxodo rural ou a migração dos camponeses em lugares onde há um maior desenvolvimento agrícola, né? E também, possivelmente, a topografia tem muito a ver com o desenvolvimento agrícola e o desenvolvimento rural, né? Então, gostaria que você falasse sobre isso. Faz tempo eu tive a oportunidade de escutar um palestrante da França falando que existe também uma perda da vida camponesa, então aí desenvolveram modelos para recuperar a vida camponesa, né? E em distintos lugares estão desenvolvendo este tipo de modelos para ressignificar
o papel do camponês, né? Então, por exemplo, no Brasil se vive esta questão dos neo-rurais, agroecologia, se experimenta ou se vive de outro jeito, mas parece que no resto da Latinoamérica a agroecologia é ainda incipiente, né? Tem outros modelos que ainda se estão desenvolvendo para revalorizar a vida camponesa. Eu gostaria de saber se o senhor conhece algum outro tipo de modelo, né, além do Brasil, que se esteja desenvolvendo para preservar a vida camponesa, ou do agricultor, em todo caso, também, né? E também gostaria que o senhor falasse sobre o bem viver, não? Este modelo que foi desenvolvido no Equador, né? Para ressignificar o papel do agricultor. Então, olha, sobre o êxodo rural, com certeza ele está totalmente vinculado ao desenvolvimento agrícola, né, porque o desenvolvimento agrícola ele é antirrural, né, na sua essência, né, as grandes propriedades, elas não comportam, não possuem um espaço público, você tem um outro morador que vive ali, mas, enfim, a gente não tem o espaço público, o êxodo rural foi a saída das pessoas de dentro dessas propriedades para morar na cidade média, muitos para a cidade grande ou no vilarejo mais próximo, né? Então, foi uma saída de dentro das grandes propriedades e para os pequenos, médios municípios, de uma parte fica, enfim, alijada desse processo, né? Então, vejo como altamente relacionado, né? E aí eu acho, assim, que seria muito interessante pesquisar, assim, falando dos temas aí que a gente pode pesquisar nesses processos de desenvolvimento rural, né? Entre eles a juventude, né? Por que a juventude vai para lá? Por que a juventude fica ali? Como que é essa questão da juventude, né? Porque é bem provável que nessas regiões o jovem queira ficar lá, mais do que em outras regiões, né? Então teria que levar em conta esse aspecto. E muitas vezes, né, aí já voltando para a parte da sua pergunta, a questão do bem viver, né, e você pode me ajudar melhor nessa temática aqui, eu sei que você conhece, né, tem participado das discussões sobre bem viver, mas é interessante esse conceito, porque muito, assim, desse processo do desenvolvimento rural, ele é de natureza econômica, as pessoas fazem por motivação econômica, né? Mas também, eu diria que tem motivações extraeconômicas, as pessoas querem, né, viver bem, as pessoas querem ter uma qualidade, melhor do conceito de bem viver, de certa forma, busca substituir, assim, ampliar o que era qualidade de vida, né, mas as pessoas querem ter uma vida agradável, né, e preferem, assim, esses espaços, e muitas vezes, mesmo abandonando profissões técnicas que a pessoa poderia desenvolver na cidade, mas acaba preferindo, então acaba sendo uma escolha motivada por valores, né, por não somente uma atividade empresarial, um grupo empresarial. Então, também nesse ponto, aquela coisa do Charnov, né, que o camponês, ele não tem uma lógica que é exclusivamente econômica, né, o camponês, ele leva em conta a sua família, ele leva em conta que aquele lugar, ele gosta de morar ali, que ele tem muitos amigos ali, que tem cachoeiras, e que tem cavalo, e que ele gosta daquele ambiente ali, social, natural, né, cultural, ele gosta das festas que tem ali, então acaba sendo como diz a professora, mas é um modo de vida, né, é um modo de vida, o camponês é uma forma de viver, e esses neo-rurais, eles também fazem uma escolha por um modo de vida, né, um modo de vida, às vezes, assim, mais alternativo em relação àquilo que
o destino acabou trazendo para essas pessoas, então, pessoas urbanas e que foram criadas, estudaram em escolas, tal, tem um determinado momento da vida que ela descobre, puxa vida, né? A gente não escolhe nascer numa cidade, a gente acompanha, né, até uma boa parte da nossa vida, a trajetória dos nossos pais, então você não escolhe onde você vai crescer e tal, aí chega um determinado momento, a pessoa fala, não, eu quero essa outra coisa aqui, né? E acaba indo, né? Então, para essas pessoas aí, essa noção de bem viver, né, levar em conta aspectos culturais, éticos, morais, assim, tem uma importância muito grande, né? O Chayanov falava que o camponês ele não tem uma lógica estritamente comercial, né? Mas as empresas têm, né? Ali é 100%, né? É uma coisa toda milimétrica, assim. Então, se a gente pegar o desenvolvimento agrícola, é todo empresarial, é uma empresa mesmo, né? Tem a lógica de uma empresa, né? Então, eu acho que tem nessas regiões de desenvolvimento rural, tem muito essa noção de bem viver, né? Eu acho que está muito presente, mas como eu disse, também temos novas contradições, né? Tem também relações, né, hierárquicas, não podemos dizer que é só reciprocidade nisso, também tem hierarquias, também tem machismo, autoritarismo, racismo, preconceito, também vai ter tudo isso daí, né? Então, mas é assim, interessante de pensar esse desenvolvimento rural como um espaço habitado, né? E nesse ponto tem um texto lá que eu acho muito legal, muito útil para essa discussão do Milton Santos, né? Que tem um livro, Metamorfoses do Espaço Habitado, e isso daí, né? Então, assim, eu fico um pouco pensando nas metamorfoses do espaço rural habitado, é isso que a gente está falando, né? E quais são os sentidos disso, né? Então tem essa coisa da identidade que eu mencionei ali, né? Enfim, e o bem viver entraria um pouco nessa perspectiva, acho que é muito presente aí, talvez não de forma explícita, mas de alguma forma a noção de bem viver está presente em muitas das pessoas que participam desses processos. Aí, quanto à questão da agroecologia em outros países, né, eu acho que é muito interessante o que aconteceu no Brasil. A agroecologia acabou sendo realmente um movimento político, diretriz de políticas públicas, educação, é uma coisa até única, assim, né, e muito aglutinadora, né, acaba sendo uma ideia em torno da qual, assim, muita gente se aproxima e constrói, enfim, eu acho espetacular realmente isso daí, né, eu sei que em outros países também há alguma coisa assim, talvez não na mesma. A agroecologia está presente na América Latina, de uma forma geral, mas o que aconteceu no Brasil é uma situação, assim, atípica. Você não tem outro país, assim, que a agroecologia teve tanto alcance como no Brasil. Eu não sei se eu estou exagerando, né, mas eu tenho um pouco essa impressão que aconteceu isso, né, e eu acho que isso tem a ver com, enfim, características dos movimentos, né, dos movimentos sociais, mas também pelo fato que a gente tem que levar em consideração que o Estado, né, lá no primeiro governo Lula, encampou a ideia da agroecologia, criou várias políticas, como o Pinater para a agroecologia, né, criou créditos, linhas de créditos para a agroecologia, eu lembro muito bem disso, né? A Anastácia também provavelmente vai lembrar, assim, mas espera aí, do que se trata, né? E aí, muita gente foi atrás de assim, mas como assim tem dinheiro para isso, né? Então, aí os movimentos também já vinham num processo de organização, de articulação da construção de uma identidade política e tal, então aí acabou ficando essa agronegócio de um lado e a agroecologia do outro, né? E essa é uma contraposição importante, né? Mas, assim, existe outra, que é entre o desenvolvimento agrícola e o desenvolvimento rural, né? E eu não acho que a gente
assim, tem uma grande área de sombreamento entre a noção de agroecologia e a de desenvolvimento rural, tanto é que vocês vão reparar que eu não falei em agroecologia, eu falei bastante de desenvolvimento rural aqui, eu não falei de agroecologia, mas é porque tem uma outra vertente, é uma outra construção, né, que coincide, né, tem um sombreamento grande aí, tem muitas coisas em comum, então, mas eu acho que não é a mesma coisa. Eu acho que, vamos dizer, a gente pode até aproximar essas duas. A proposta da pós era interagir, agroecologia e desenvolvimento rural. Eu não sou muito otimista em achar que a gente conseguiu fazer isso, eu acho que não, tá? Precisaria repensar, né? Mas eu acho que, enfim, tem a noção de agroecologia diferente da noção que, ao longo dos anos, outros pesquisadores, outras vertentes, né, vamos dizer, outro paradigma foi sendo construído, né, para estabelecer para pensar uma contraposição territorial, a partir da forma de ocupação do território, né, das dinâmicas territoriais presentes em um processo e em outro processo. Né. Alguém levantou a mão, não sei, Gilberto? Foi Gilberto. Gracias, professor, por aclarar essas dúvidas. Bom, Magali, não sei se eu respondi completamente, né, mas, enfim. Obrigada. Boa tarde, professor. Boa tarde, Gilberto. Eu já estava pensando numa pergunta que eu queria fazer a partir um pouco da colocação já do Vitor, depois também o que você foi respondendo para a Magali, e já estava caminhando para isso, mas essa sua última fala me deixou muito intrigado, eu fiquei até interessado em saber mais sobre essas áreas de sombreamento, sobre essa... Eu vou chamar de polêmica, né? Você não falou que tem uma polêmica aí, mas de repente tenha. Mas, enfim, essa questão aí, dessas áreas, eu fiquei intrigado para entender melhor essas diferenças. Não precisa entrar nesse mérito agora, mas é um ponto que eu gostaria depois, em algum momento, de saber mais, de conversar ou de entender melhor. Mas a partir dessa sua colocação, acho que a minha pergunta acho que vai até mais na ideia de tentar dialogar entre essas duas vertentes, então, como você falou. Pensei numa pergunta um pouco complementar ao que o Vitor tinha trazido, no sentido oposto, então, né, se a gente, partindo dessa ideia de que o agrário, aliás, de que o rural não se confunde, né, não se resume ao agrícola, ao agrário, mas ao mesmo tempo a gente tem essa busca dessas novas ruralidades, esse pessoal urbano migrando, né, para o rural, ou sempre buscando no rural aquilo que não tem na cidade, né? Pensar então também o contrário, o que do rural, que não é o agrário, tem ou poderia ser trazido, né? Um desenvolvimento rural para dentro do urbano, né? Para dentro da cidade, assim, como uma espécie de pensar aí os novos urbanos, né? São essas pessoas que estão interessadas, por exemplo, em agroecologia urbana, mas talvez em outras coisas também, né? Mas em trazer ecossistemas e, né, revitalizar isso e outras coisas também, né? Eu queria que você falasse um pouco o que você vê nesse sentido. É interessante, viu, Gilberto, porque eu acho que também tem essa coisa de reduzir a fronteira, né? E mesmo o contraste entre o rural e o urbano, né? Então, o rural, a gente tem SAF, a gente pode ter SAF na cidade também. A gente tem hortas urbanas, a gente tem muita gente fazendo uma jardinagem no quintal. Se a gente pensar porque também, assim, né, o contraste entre o rural e o urbano só não é maior porque a cidade também é uma desgraceira, né? Então, fala assim, a cidade tem tudo, não tem, né? Tem um pouco, mas não tem. A gente não tem, por exemplo, uma arborização boa, né? Então, se a gente pensar, a gente vai fazer uma urbanização urbana com espécies nativas, né? Então, ou jardinagens, praças com espécies nativas,
e construir estradas vicinais que vão até os bairros e arborizadas também, com estradas, né, bonitas, assim, né, que são agradáveis, e mesmo o espaço rural não é suficientemente arborizado também, né, e não tem uma praça, às vezes tem uma praça que é um descampado, uma área pública, mas assim, que não tem nenhum equipamento, as crianças não vão acessar ali alguns brinquedos, ou um exemplo que eu usei do skate, mas poderia mencionar várias outras coisas, né? Então, a gente tem um desafio urbano também, porque a gente não está falando que a cidade é uma maravilha, que o meio rural não tem nada, né? Mas a gente está falando da maior parte das vezes de cidades que são extremamente precárias na parte ambiental, né? Na parte de lazer, de inclusão, né? Com muitos problemas de acessibilidade, e o meio rural também, né? Então, esse contraste fica atenuado, assim, porque as precariedades na cidade também são muito grandes. E muitas vezes, se a gente pegar a situação da periferia, é muito parecida com a situação das áreas rurais mais precárias, né? Então, mas o pessoal fala muito desse contínuo, né, entre o rural e o urbano, né? E a gente tem isso daí tanto nos problemas quanto nas... E uma das contradições que a gente pode apontar nesse processo de desenvolvimento rural é que talvez, né, ele aconteça muito, sim, entre as áreas urbanas que são bem jardinadas e muito bonitas, tal, e uma área rural que também corresponde a um espaço elitizado, né? Então, também tem isso, né? A gente poderia também colocar um monte de perguntas relacionadas a isso daí, né? Mas, assim, e os pobres, né? E o pessoal da periferia mesmo, né? Que já está quase no rural, muitas vezes, né? Qual que é a relação ali, né? Então, assim, é interessante a gente pensar também em formas de problematizar isso daí, né? De trazer elementos novos para essa discussão, perspectivas novas, né? Eu acho que essa, por exemplo, e tem algumas regiões que existem loteamentos, né, de baixo custo, que são geralmente para populações da cidade, que são muito interessantes. Se você pegar, por exemplo, entre Limeira e Americana, ali, se você entrar na imagem satélite, você vê uma imensa quantidade de chácaras ali, que é um pouco esse processo aí, mas não é exatamente esse aí de Gonçalves, que é uma coisa... Então, eu acho, inclusive, que esse espaço que existe entre Limeira e Americana é um outro contraponto muito interessante aí, talvez depois eu vou até acrescentar esse elemento aí, né? Mas, enfim, o interessante dessa discussão de desenvolvimento rural é assim, a gente parte dessas discussões aí, e com base nas nossas conversas, no que a gente vai pensando, a gente vai formulando problemas novos e vai, enfim, né, continuando a discussão, né? Então, surgem ideias novas, ou seja, conceitos novos, aí a gente vai precisar de fatos novos para ilustrar, e aí essa que é a metodologia aí que a antropologia faz, né? É muito legal, professor. Eu acho que realmente essa discussão é muito rica, né? Toda essas, acho que esses conceitos eles são híbridos também, né? Eles vão se confundindo e se diluindo, e é isso que torna mais complexo, né? A gente conseguir entender. Para entender, a gente precisa delimitar, né? Do que a gente está falando e tal. E quando você fala, que eu acho que também é um debate dos mais importantes, né? Que, por exemplo, a periferia das grandes cidades, ela muitas vezes se confunde com o rural que Tá temos, né, ali, né? uma boa parte do rural aí, né, que é esse rural sem infraestrutura, né, que é o rural entendido como um urbano muito precário, né, que esse que é outro problema, né, a gente não tem uma visão, acho que o rural que os urbanos estressados buscam, na verdade, é uma ideia idílica de natureza intocada, né, ele não quer saber das pessoas que moram no rural, ou ele quer saber se ele chegar lá e vai ter o café colonial servido por alguém que mora lá, aquela coisa bonita, bucólica, mas ele não está nem aí para a qualidade de vida dessas pessoas, né? Ele vai lá buscar o turismo, o ecoturismo dele. Mas o urbano, que está numa situação periférica, ele vive, às vezes, numa situação realmente muito similar, né?
a esse rural também sem infraestrutura. Eu me lembrei de uma espécie de uma piadinha que o pessoal fazia dos subúrbios norte-americanos, né? Eles falavam assim que o subúrbio era um lugar que tinha todas as desvantagens da cidade, nenhuma das vantagens do campo, e vice-versa. Então, acho que é mais ou menos esse o ponto que a gente está, né? A gente tem que conseguir trazer os elementos, né? Qualidade, principalmente serviços ecossistêmicos e tal, para o urbano, né? Quer dizer, o urbano tem que incorporar mais um desenvolvimento rural num sentido amplo, assim, né? De possibilidade de uma outra forma de vida, né? E também a gente também tem que lembrar que existem essas pessoas que moram ou em áreas muito periféricas ou em zonas rurais que não estão tendo acesso a nada disso, né? Então, acho que vai por aí também. Exatamente. Eu acho que, assim, né, essa abordagem é interessante, assim, né, como uma conversa inicial, né, e muitas vezes a pesquisa ela é feita a partir desses diálogos, né, das ideias, dos questionamentos que a gente vai fazer. Né? É muito interessante ver que existe esse tipo de processo, não é só no Brasil, não é só o caso de Gonçalves, eu acho que tem muitas e muitas regiões onde isso a gente pode observar, mas eu não precisava fazer essa descrição do município de Cambuí, que é ali do lado, eu não preciso fazer essa descrição do município ali de São Bento do Sapucaí Mirim, que é ali perto também, porque seria mais do mesmo, né? A gente não precisa de mais campo da região, poderia pegar Extrema, Camanducaia, enfim, mas não precisa, já temos aí. Mas aí a partir dessa discussão que é interessante, a gente vai começar a pensar outras, assim, né? E aí, eu só gostaria de fazer ainda bem que eu não deixei de mencionar isso, né? Como foi, assim, a criação da pós, né? Aí tinha o Margarido, o professor Luiz Antônio Margarido, que ele vinha da agroecologia, da agrônomo e tal, e a pós foi concebida por ele e pelo Paulo Besco, e o Paulo Besco ele vinha dessa outra discussão de desenvolvimento rural, e como que foi acertada, sabe, essa combinação aí de agroecologia e desenvolvimento rural, porque assim, se a gente for ver a especificidade da proposta do programa da pós, ela é justamente de pensar a agroecologia e o seu espaço, como ela transforma o seu espaço. Eles foram muito bons quando eles fizeram isso, sabe? E é com, assim, por isso que eu acho que é importante retomar essa discussão, né? Porque você pensar, por exemplo, a gente às vezes vai fazer pesquisas sobre processos agroecológicos e a gente acaba perdendo a oportunidade de vincular agroecologia e desenvolvimento rural. Então, você está falando, olha, você está fazendo agroecologia onde? E aí, para você pensar agroecologia onde, vem a discussão do desenvolvimento rural. Vem a discussão da constituição desses espaços, né? Que é extremamente rico, muito bom isso, né? Então, acho, assim, que a gente poderia explorar melhor a noção de desenvolvimento rural nas nossas pesquisas em agroecologia, entrar nessa discussão com essa base conceitual, assim, de pensar o espaço e esses processos, a multifuncionalidade, o turismo, tal, ou então a questão das periferias, e vamos entrar para discutir a constituição do espaço urbano, que é elitizado, tem os jardinzinhos da cidade, tem os jardinzinhos do campo, mas às vezes a agroecologia é feita numa região de periferia, próxima de uma periferia urbana, então, e aí como é que é, então? Sendo que o pessoal que tem grana, que gosta dessas coisas, não querem passar por aquela periferia para chegar no sítio agroecológico bonitinho que está lá na frente. Então, a gente, assim, seria muito interessante, pelo menos assim, porque se a gente for pensar dessa perspectiva, a gente vai ver que a gente tem elementos muito mais legais para fazer uma contextualização. Não é uma contextualização, é uma problematização da dinâmica de ocupação territorial da região onde você está. Perfeito, professor. Muito legal. Acho que muito pertinente essa colocação. Agradeço.
Alguma pergunta a mais, pessoal? Quem quer fazer alguma consideração? Eu concordo com o Luiz, acho que a gente precisa, nos próximos anos, voltar a debater essa questão do desenvolvimento rural e tentar amarrar mais os projetos, né, envolvendo, fazendo a interface da agroecologia e desenvolvimento rural. Recentemente teve um trabalho que falou sobre esses, que o pessoal tem utilizado essas rotas não é rota, como é que fala? Caminhos. Tem caminho do milho, né? Então, teve um estudo sobre o caminho do milho e o desenvolvimento que esse caminho do milho trouxe ao redor para os agricultores. Então, talvez seja, né, mais ou menos nessa linha também que a gente pode melhorar isso. Não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação, senão a gente encerra aqui. A gente encerra aqui. Quero agradecer novamente ao professor Luiz pela brilhante explanação. A gente sempre aprende bastante, uma área que eu não domino. Eu falo que a minha convivência com o Luiz me ampliou muitos horizontes, aprendi muito desde que a gente se conhece. Então, agradeço muito e principalmente a disponibilidade, que a gente sabe que nós estamos numa época aí no final do ano extremamente cansado, nem é final do ano, mas nós vimos aí de 2 anos muito puxados, aí estamos bem cansados como todos, eu acredito, né? Então, muito obrigada, viu, Luiz? Maravilha, Anastácia, eu também, viu? Sempre valorizo muito a nossa interação nesses anos aí, aprendendo bastante coisa, tanto da parte da agroecologia, que eu gosto, você sabe que eu gosto da agricultura, eu gosto de roça, e não entendo quase nada, e eu gosto e também na aprendizagem, na convivência nossa para a construção da instituição, né, de curso de graduação, do mestrado, que ele é feito por pessoas de várias áreas, e muito bom mesmo. Mas eu acho que isso mesmo, viu, Anastácia? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa ampliar é realmente pensar e deixar bem claro para os nossos discentes do mestrado, que está fazendo, vai ser mestre, né, em agroecologia e desenvolvimento rural, e por que tem essa interação, né? Por que vocês têm esses dois componentes, né? E da gente pensar em fazer mais eventos, mas eu diria o seguinte, considerando o que o pessoal está fazendo, pensando, né, eu acho que aquela parte de contextualização que a gente vai apresentar e tudo, geralmente é ali que a gente consegue, muitas vezes, fazer essa discussão do desenvolvimento rural, né. Então, enfim, estou à disposição aí de vocês, pessoal, para a gente continuar, porque, assim, né, na verdade é só um início aí, né, se a gente for realmente aprofundar, né, porque eu fiz tem tantas coisas, né, que eu fiz aquela lista de temas lá, tem tantas coisas, por onde a gente escolhe, né, eu costumo escolher a partir da conversa, a partir do diálogo, né, a gente vai dialogando e vai pensando junto, né, é assim que eu acho que a gente aprofunda, pesquisa, analisa esses temas, tá? Tanto teoricamente, tanto na parte conceitual, quanto na parte empírica. Obrigado aí, pessoal, pela participação, pela companhia, e Anastácia aí, pelo convite.